Como primeiro exemplo para aplicar os conceitos vistos na primeira aula de mecânica celeste, nós podemos simplesmente calcular qual que é a aceleração gravitacional da Terra de forma matemática. Existe a forma empírica, que é o simplesmente testar na prática, e que lá a gente vai encontrar o tal do resultado 9,81, que tanto se fala, que geralmente a gente arredonda para 10, mas de forma matemática nós também podemos encontrar, já que nós temos as ferramentas necessárias. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente usar a fórmula que a gente viu na última aula e aplicar ela, certo? E como que a gente pode fazer isso? Simplesmente jogando na calculadora. E como? Calculando mais especificamente. Fazemos aqui a fração. O G, qual que é o valor de G? É o famoso 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. É um número que a gente vai ver bastante na astronomia. E a massa? É justamente a massa da Terra, que é algo próximo de 5,97 vezes 10 elevado a 24. É basicamente 6 seguido de 24 zeros. É um número imenso, certo? Isso em quilogramas. Vamos sempre lembrar que aqui a gente usa as unidades de medida do SI, do Sistema Internacional de Medidas. E no horário, nós vamos colocar justamente o horário da Terra, algo próximo de 6.371 quilômetros. Contudo, lembrando do SI, temos que colocar em metro. Seria basicamente colocar 3 zeros a mais, multiplicando por 1000? Sim, mas nós vamos nos acostumar a usar a notação científica, que é basicamente daí multiplicar por 10 na 3. E lembrando, isso tudo ao quadrado. Encontramos aqui o famoso valor do 9,81 para tem as demais casas decimais? Sim, mas nós arredondamos para 9,81, até porque a Terra não é 100% esférica. O que isso ocasiona? Que esse valor, querendo ou não é preciso. Aqui, na minha casa, pode ter esse valor, de fato, mas na sua pode ser diferente. Então a gente acaba arredondando ali para a casa do 9,81 metros por segundo ao quadrado. Contudo, agora vamos ver um exemplo um pouquinho mais complexo e já aborda aquilo que eu comentei do que vem primeiro. Não vem a massa da Terra primeiro, vem a aceleração, o teste empírico, certo? E nós temos aqui a seguinte questão. O filósofo natural André Maggioni subiu a Torre de Pisa, 57 metros de altura, na Itália, e mediu o valor da aceleração gravitacional no topo como sendo G igual a 9,86 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o interior da Terra possui simetria esférica, calcule sua massa. Ali esse final, considerando que é esférica, é simplesmente para facilitar o cálculo, afinal, não é algo que vai mudar tanto assim o resultado. Mas como que nós podemos fazer? Começando com a fórmula que a gente usou na última questão, que G é igual a Gm sobre R2. Mas aqui a gente vai substituir o R por D, porque lembra que o que importa é a distância ao centro? A gente usava o horário porque eu sou minúsculo. Não importa muito, meu tamanho não vai mudar muita coisa. Aqui a gente já vai estar a 57 metros de altura. Veja bem, 57 metros parece bastante, mas ainda é pouco. A gente vai ver no final do resultado que não muda muita coisa. Mas vamos se acostumar até fazer a coisa certa, porque essas maracutaias, esses bizu que a gente chama, a gente pega com o tempo. Mas manipulando de forma algébrica, nós simplesmente vamos ter que G d2 sobre Gzão é igual ao M. Aqui não precisa se explicar muito o que está acontecendo, é basicamente seguir a álgebra. E voltamos aqui para a calculadora, né, justamente. E como que vamos fazer? Multiplica o 9,86, veja bem, não é 9,81, porque a gente vai seguir o que o enunciado nos deu. Ah, mas está errado. É o enunciado que manda, certo? Então, 9,86 vezes qual que é a distância? Aquele mesmo 6.371 vezes 10 elevado a 3, certo? Errado. Tem que somar os 57, certo? Porque agora a distância tem o horário mais a altura da Torre de Pisa. Isso, logicamente, continua o quadrado, porque nós temos que seguir a regra do jogo. E
aqui a gente divide pelo gzão, que é 6,67, vezes 10 elevado a menos 11. Resultado, 6 vezes 10 na 24. É um valor extremamente próximo do que a gente costumava usar, o 5,97 vezes 10 na 24, certo? É só esse finalzinho do 5,97, 0,03 vezes 10 na 24, vamos lembrar isso. Mas ainda outra aproximação que nós podemos lembrar é desaproximar aqui, usar o 6.370 simplesmente. 5,99 vezes 10 na 24. O valor fica cada vez mais próximo ao valor empírico, mas lembre ali do final da questão. Considerando que o interior da Terra possui simetria esférica, a Terra não é simétrica, certo? Então, por isso que o valor empírico é uma coisa e o valor matemático é outra. Contudo, perceba a aproximação, porque é vezes 10 na 24 é um valor absurdamente grande. Então, é pouca diferença, na real. E nas provas, inclusive, se tu usar o 5,97, 5,99, 6, 6.1, muito provavelmente o resultado final vai dar como certo. Principalmente nas provas de optativa. Porque daí uma alternativa vai ser 10, outra alternativa vai ser 100. Tem bastante diferença. O que é mais complicado lá na prova dissertativa. Mas daí o que vale não é nem o teu resultado, e sim o teu processo até chegar no resultado. Então, para hoje, o que vai ficando, a gente vai ficando por aqui. E na próxima aula a gente vai começar a ver sobre órbitas. Mais especificamente, a órbita circular. Já pegando um pouco do conhecimento de física sobre, por exemplo, a aceleração centrípeta. Então, bora estudar.